A Usiminas é a gigante do aço brasileiro. O lucro saltou quase 600%, mas a receita caiu 5% no trimestre. Fica a dúvida: a Usiminas é uma armadilha ou uma oportunidade de compra? Nesse vídeo você vai entender 5 pontos principais. Primeiro, como a Usiminas ganha dinheiro. Segundo, o resultado do trimestre. Terceiro, os drivers, os gatilhos de valor. Quarto, os riscos a serem monitorados. E quinto, valuation. Afinal, a ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa ganha dinheiro? A operação da Usiminas é dividida em duas unidades principais. A primeira unidade é de siderurgia, que representa cerca de 90% da receita. O minério de ferro entra no forno em temperaturas altas, derrete e vira o aço líquido, que em seguida passa por rolos compressores, que o transformam em chapas e bobinas de aço plano. Esse material é vendido principalmente para as montadoras de veículo. Quase todo carro fabricado no Brasil leva o aço da Usiminas. Elas também atendem indústrias da linha branca, fornecendo a estrutura para geladeiras e fogões. A segunda unidade é de mineração, a MUSA, que responde cerca de 10% da receita. Eles extraem o minério de ferro em Minas Gerais, abastecendo os próprios fornos da empresa e exportando a maior parte para a China. Funciona como seguro financeiro para a companhia. Se o minério de ferro ficar muito caro, o custo de fabricar o aço sobe. Mas a Uzi Minas compensa isso ganhando dinheiro exportando minério em dólar, protegendo assim o balanço da companhia. Agora que entendemos mais sobre as unidades de negócio, vamos ver como o operacional se refletiu nos resultados. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita líquida da Usiminas atingiu o marco de 0,9 bilhões de reais, o que representa uma redução em torno de 5% na comparação com o último trimestre. Essa retração reflete a queda no volume de vendas, tanto na unidade de siderurgia quanto na de mineração, sendo a última fortemente impactada pelo excesso de chuvas no período. Apesar da receita menor, o resultado operacional melhorou. O EBITDA ajustado aumentou cerca de 56%, chegando a 650 milhões de reais, o que elevou a margem da companhia para cerca de 11,1%. A empresa melhorou seu mix, focando no setor automotivo, e reduziu custos de produção, em função dos novos investimentos e da valorização do real, o que melhorou as margens operacionais. Como consequência direta dessa melhora, o lucro líquido, que é a última linha do balanço, fechou em cerca de 890 milhões de reais no trimestre. Esse número foi impactado positivamente pela eficiência da fábrica, mas também contou com um empurrão dos ganhos cambiais e o reconhecimento de créditos tributários no período. Já sobre o endividamento, a estrutura de capital da Usiminas é um destaque. A companhia mantém uma posição de caixa líquido de cerca de 390 milhões de reais. Para uma empresa cíclica, é o cenário ideal. Ter mais dinheiro em caixa do que dívidas garante que a Usiminas possa atravessar momentos de incerteza no setor de siderurgia. Para o futuro, a Usiminas reafirmou seu guidance de investimento, estimando gastar entre 1,4 e 1,6 bilhão até o final do ano. Em um setor cíclico, onde a empresa não controla o preço final do produto, o foco deve ser no custo de produção. Esse nível de investimento garante que a Usiminas continue produzindo mais com menos. Se esse vídeo está te ajudando a entender os resultados da empresa, segue o canal no botão aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. Agora que entendemos o resultado, vamos ver o que pode destravar valor para a ação. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. O primeiro driver é a proteção tarifária contra a invasão do aço chinês. Com o aço chinês, a Usiminas sofria uma concorrência desleal, que esmagava suas margens de lucro. Com as medidas antidumping implementadas pelo governo, a empresa ganha fôlego e protege o seu mercado interno. Isso permite que a companhia consiga repassar os preços de forma mais justa. O segundo gatilho de valorização é a finalização da nova planta de injeção de carvão pulverizado em 2026, entre outros projetos de modernização e infraestrutura. Ter um processo de fabricação mais barato permite que a Usiminas tire um lucro muito maior em cada tonelada produzida, o que atrai investidores para as ações da companhia. Mas como nada é garantido, precisamos monitorar o que pode dar errado. Quarto bloco, os riscos que o investidor precisa monitorar. O primeiro risco é a disparada de preços de matéria-prima, como o carvão. A Usiminas depende de insumos importados e da estabilidade do preço do petróleo e do gás natural para manter a sua competitividade.
Se esses custos aumentarem no mercado global, fica mais caro produzir cada tonelada de aço. Isso pressiona sua margem de lucro, caso ela não consiga repassar esse aumento para seus clientes. O segundo risco é a ineficiência das medidas de defesa contra o aço estrangeiro. Embora o governo tenha aplicado taxas antidumping, existe o perigo dos concorrentes asiáticos usarem rotas de triangulação. Se essa barreira falhar, o Brasil pode voltar a ser inundado por aço muito mais barato, forçando a Uzi Minas a baixar o seu próprio preço, para não perder mercado, afetando os resultados da companhia. Quinto bloco, valuation. Afinal, a Uzi Minas está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando para o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando um topo próximo a R$ 8,00 e um vale próximo a R$ 4,00. O principal gatilho de curto prazo foi o resultado dos últimos trimestres, como a melhora no resultado operacional e as medidas antidumping sobre o aço asiático. No quadro resumido da nossa modelagem financeira, a ação negocia o múltiplo de Enterprise Value sobre EBITDA na casa de 4 vezes para os próximos anos. Como a Uzi Minas é uma empresa madura da indústria pesada, o mercado naturalmente não paga múltiplos muito altos, exigindo um retorno condizente com o risco do setor. Sobre os dividendos, embora a companhia tenha voltado a gerar caixa, o foco em reinvestir na fábrica limita os proventos maiores, deixando o dividend yield projetado baixo. No resumo financeiro, projetamos a receita anual cresça apenas perto da inflação, com o volume de aço vendido ficando praticamente estagnado. A margem operacional medida pelo EBITDA deve se manter em patamares saudáveis, resultado direto dos investimentos recentes da companhia, como a reforma do Alto Forno 3. O lucro líquido deve acompanhar essa estabilidade operacional, fruto de custos mais controlados e da proteção natural trazida pela exportação do minério da sua subsidiária. Analisando os pares da bolsa, a comparação mais direta é com a CSN. Ambas competem no segmento de aço plano, fornecendo material base para os fabricantes de veículos e de eletrodomésticos no país. A Uzi Minas e a CSN são muito dependentes do mercado interno. A diferença principal entre as duas está na estrutura de receitas, já que a CSN possui uma unidade de mineração mais expressiva na sua receita. A nossa indicação oficial para as ações da Uzi Minas é neutra. O nosso preço-alvo é de R$ 6,00, com a ação hoje sendo negociada na casa dos R$ 7,00, não havendo margem de segurança. Isso foge do nosso padrão de investir apenas quando encontramos no mínimo 30% de desconto, frente ao valor justo da empresa. A nossa recomendação neutra se sustenta em 3 pilares principais. O primeiro é a eficiência do negócio. O maquinário moderno e a geração de caixa da mineradora garantem uma operação sólida. A segunda é a dependência de medidas governamentais. A rentabilidade da companhia hoje conta fortemente com as barreiras tarifárias impostas contra a importação do aço asiático. E o terceiro e principal pilar, o valuation já reflete os cenários positivos. A alta recente das ações sugere que o mercado já embutiu as melhorias operacionais no preço. Investir a longo prazo exige paciência e conhecimento profundo do que você está comprando. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para acessar a carteira Valor está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!